não está vendo o programa desde o início, ele está brincando comigo porque eu quebrei o dedo da mão esquerda, o dedinho da mão esquerda hoje. Temos uma fratura. Pode ser assim, com 3, né? Sem Joaquim, que está suspenso, então Messias, João Basso, que retorna, e Dodô, para fazer a saída de jogo. E aí, com Mendonça na ala esquerda e Lucas Braga na direita, Nonato, Tomás Rincon, Rodrigo Fernandes, Soteldo e acho Marcos Leonardo. Ontem eu consegui falar com o Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes não garantiu que o Marcos Leonardo fosse começar jogando. Disse, ainda vou testar, mas acho que vai começar o Marcos Leonardo e não o Furk. Vamos ver. Pode ser assim também, porque aí você puxa o Lucas Braga para a direita, Messias, João Basso, Dodô, Nonato, Tomás Rincon, Rodrigo Fernandes, Mendonça, Soteldo e Marcos Leonardo. Dá para fazer assim. Dá para fazer as duas coisas. Com os mesmos jogadores, o Marcelo Fernandes faz um 3-5-2 ou faz um 4-4-2. E o compromisso, esse cara começando no banco ou começando jogando, tem Jean Lucas também, né? Pode jogar pelo lado esquerdo. Joga o Marcos Leonardo começando no banco, começando em campo ou no banco, tem um compromisso só. Tem que fazer gol hoje. O PVC, você acha que com a linha de 4 é melhor? Porque o melhor momento do Santos com o Marcelo Fernandes do que eu lembro foi com 3 zagueiros. Melhor não, né? Melhor é uma palavra que não se aplica a esse Santos. O menos pior desse Santos que está brigando contra o rebaixamento foi com 3 zagueiros e sendo um time que, principalmente jogando fora de casa, foi muito bem, mas em casa tinha dificuldade de propor o jogo. Você não acha que com 3 zagueiros foi a melhor formação, menos pior formação desse Santos com o Marcelo Fernandes? Mas acho que o time teve bons momentos com o Jean Lucas jogando pelo lado esquerdo também no 4-4-2. Então, a questão é a postura do time. O time vai ter que entrar muito afinado, muito afiado, muito concentrado, sabendo que tem um desafio, que é não passar o vexame do rebaixamento. Vexame para cada um dos jogadores que estiverem ali, especialmente para o Jean Lucas e para o Marcos Leonardo, pelo episódio do sábado passado. Chegaram atrasados na concentração antes da viagem para Curitiba no jogo contra o Atlético Paranaense. Ontem o Lucas Mussetti e a Gabi publicaram reportagem esmiuçando o bastidor que eles conseguiram apurar. Nas contas do Santos, o que ele precisa fazer? Se vencer, está salvo. Não depende de ninguém vencendo Fortaleza jogando na Vila Belmiro. Se empatar, o Santos tem que torcer para tropeço. Ou do Vasco ou do Bahia. Se o Santos perde, ele precisa contar com tropeço de alguém também. Caso o Bahia empate ou perca, o Santos está salvo, independentemente do resultado que ele tenha. Mesmo com derrota, o Santos se salva se o Bahia perder ou empatar. Caso o Vasco perca, independente também do resultado que seja do Santos, está salvo. Se o Vasco empatar, como o Bruno Braz acabou de lembrar a gente, o Vasco passa o Santos. Aí, num cenário que o Santos seria rebaixado, seria de um empate do Vasco e uma vitória do Bahia. Aí os dois passariam o Santos. O Vasco igualaria em pontos, mas superaria no saldo de gols. E o Bahia, com a vitória, passaria o Santos, mesmo em caso de empate, porque o saldo de gols do Santos é pior do que o do Bahia. Então, para o Santos, ou ele torce por um empate ou uma derrota do Bahia, ou uma derrota do Vasco, mesmo perdendo. Se ele empatar, pode torcer por empate ou derrota do Vasco, ou um empate ou derrota do Bahia. Se ele vencer, não precisa torcer por ninguém. Essas são as contas do Santos para hoje, para tentar se livrar do inédito rebaixamento na sua história. Para o Bahia, PVC, o que você acha que representaria um rebaixamento no caso do Rogério Ceni, que chega na reta final, assume a situação já numa quase muito mais complicada, mas tem essas 2 derrotas nas últimas rodadas, depois da goleada no Corinthians, principalmente a derrota para o América, vai ficar uma marca importante. Ele falou em vergonha pelo próprio trabalho. Qual que você acha que pode ser o impacto na carreira do Rogério se acontecer o rebaixamento daqui para frente? Ele vai ter que refletir sobre o que está dando errado na carreira dele. E o que está dando errado na carreira dele é não conseguir liderar os jogadores sem se colocar na posição do personagem. Para mim é muito marcante a palestra depois da vitória sobre o Corinthians, e que ele entra e diz: quando vocês perceberem, quando vocês se desdobrarem, quando vocês entenderem. E outra coisa, nós saímos do rebaixamento. Eu não quero voltar. Já disse isso aqui, vou repetir. Não somos nós e eles. Não são eu e vocês. Somos nós. E ele não está conseguindo se colocar nessa posição. E
isso tem comprometido muito o trabalho dele. Ser rebaixado não é uma vergonha. O Muricy foi rebaixado e depois foi campeão brasileiro. O Geninho foi rebaixado e depois foi campeão brasileiro. O Rogério já foi campeão brasileiro e pode ser rebaixado e ser campeão brasileiro de novo depois. Agora, a questão é entender por que a carreira do Rogério não está decolando. E só ele pode refletir sobre isso. Vou aproveitar para chamar o Marinho Saldanha para pegar a opinião dele também a respeito desse futuro do Rogério. Boa tarde, Marinho Saldanha, seja bem-vindo ao nosso De Primeira. Como é que você vê, caso o Bahia seja rebaixado, o impacto disso na carreira do Rogério? Marinho, boa tarde. Boa tarde, Razan. Boa tarde, PVC, todo mundo que está nos assistindo. Eu concordo com o PVC que o Rogério Ceni precisa refletir, tá? Precisa refletir sobre o que está faltando na carreira dele, o que está faltando de argumento para ele, principalmente junto ao grupo de jogadores. Porque ao mesmo tempo que a gente ouve elogios à figura do Rogério Ceni, a gente também ouve que ele tem alguns problemas, eventualmente, de se colocar ali na mesma linha ou unido ao grupo de atletas. Porém, por outro lado, eu acredito que o próprio Bahia, caso permaneça com o Rogério Ceni, pode dar a ele essa oportunidade, sabe? Porque o projeto do Bahia nessa SAF com o Grupo City, eu acho que é um projeto que vai tornar o Bahia, caso seja rebaixado, um clube muito postulante a voltar. Um clube, sabe, entre os principais candidatos a voltar no ano seguinte. Isso pode dar ao Rogério Ceni, caso ele fique por lá, a oportunidade de se reformar, digamos assim, de se reencontrar numa temporada para estar mais forte na Série A no ano seguinte. Então, eu acho que ao mesmo tempo que é necessário essa reflexão, é necessário entender o que está dando errado, ele pode ter essa oportunidade, caso permaneça no Bahia, rapidamente, como as coisas normalmente são no futebol. E a situação do Bahia é dramática, PVC, porque ele tem 41 pontos, precisa vencer. Só a vitória interessa para o Bahia. Se ele empatar ou perder, já acaba o sonho. E além de ser a situação que precisa vencer e depende de um tropeço ou do Vasco ou do Santos, o adversário é o Atlético Mineiro, que está vivendo a melhor fase de momento nessa temporada. É a parada mais difícil por todos os pontos de vista, pela tabela, pelo adversário, pelo momento e pela pressão. O cenário para o Bahia hoje é dramático, PVC. E é curioso que é o único dos que correm risco de rebaixamento que joga em casa e, por outro lado, é o que tem o adversário mais difícil. Tem o jogo mais difícil pelo adversário, não pelo aspecto casa. Exatamente, porque tanto o Santos quanto o Vasco quanto o Bahia... Me parece que, em termos de adversário, do Santos é o menos complicado, que é o Fortaleza, já não tem mais pretensão. O Bragantino, embora não tenha pretensão, é um time que fez um bom campeonato, está na parte de cima da tabela, não que o Fortaleza não seja um bom time também, mas está na parte já ali do meio. E o Galo, o Galo dispensa comentários, as vitórias que conseguiu contra o São Paulo da maneira que foi nos últimos instantes, a vitória clássica sobre o Flamengo, jogando fora também no Maracanã, 3-0, é o cenário que se avizinha para o Bahia. O Bahia tem que vencer e torcer por um tropeço ou do Vasco ou do Santos para ele fugir do tão temido rebaixamento. Lembrando que o Vitória foi campeão da Série B, ainda tem esse contexto a mais na rivalidade local, que é o título do seu grande rival Vitória, voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro com um título inédito.